Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B da EMEB Nazaré e professor de matemática dos sextos anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Esse vídeo está sendo gravado para tratar do tema de equação do segundo grau, que está lá no quarto banco de atividades de matemática do nono ano, ok? Antes de começar a aula, eu queria dar um recado para vocês. O recado é: fiquem em casa, cumpram o isolamento social, só saiam quando muito necessário e de máscara. Só dessa maneira a gente vai poder voltar o mais rápido à nossa normalidade, ok? Dado esse recado, a gente pode começar a nossa aula, mas eu recomendo que, se você ainda não assistiu a aula, o encontro que foi gravado na terça-feira, no dia 14 de julho, eu recomendo que você vá e assista, tá bom? O link está no grupo, se você não assistiu, assista, porque é muito necessário, assistir aquele encontro que nós tivemos, para se entender um pouco das coisas que se passam aqui, ok? Então, dito isso, agora a gente pode começar a nossa aula, feito esse aviso de que quem não assistiu o vídeo do nosso encontro deve assistir para tentar entender um pouco melhor essa aula. Agora a gente pode começar a aula e vamos começar a aula de equação do segundo grau resolvendo esse exemplo aqui, tá bom? Resolva a equação do segundo grau, x² menos 2x menos 15 igual a 0. O primeiro fato importante de comentar é que essa equação é uma equação do segundo grau porque ela tem, o x², tá bom? Se ela não tiver o termo em x², ela não pode ser considerada uma equação do segundo grau, tá bom? Então, equação do segundo grau é quando tem o termo em x², tá bom? Quando o maior expoente que o x tiver for o 2, ok? Dito isso, agora que vocês sabem o que é uma equação do segundo grau, uma equação que tem o termo em x², agora a gente pode começar a explicar como é que se resolve uma equação do segundo grau assim. Bom, como é que a gente faz para resolver uma equação do segundo grau desse jeito aqui? Primeiro, a gente vai ter que descobrir 3 números, tá? Esses números eu chamo de A, de B e de C, tá? Eu vou ter que descobrir esses 3 números, o número A, o número B e o número C. O número A é sempre o coeficiente, o número que multiplica o monômio x² aqui, ok? O A é sempre o número que multiplica o x², ok? Número, tá bom? Então o A não tem letra. O A é sempre um número, o B é sempre um número e o C é sempre um número também, ok? Então assim, quem é o número que multiplica o x² aqui? Bom, aparentemente como não tem nada é 0, Não. O número que multiplica o x² aqui não aparece, mas é o número 1, Lembra, 1x² é a mesma coisa que x², ok? Então, o número que está multiplicando o x² é 1, ou seja, o meu número A é o número 1. Em seguida, o número B é sempre o número que multiplica o x, ok? Sempre o número que multiplica o x. Então, nesse caso aqui, o número B é menos 2, tá bom? O número B é menos 2. E o número C é sempre o número que fica sozinho na equação do segundo grau, que não está multiplicando nem o x² e nem o x. Quem é o número que está sozinho aqui nessa equação do segundo grau? Bom, o número que fica sozinho é o menos 15. Então, o C é o menos 15. Então, primeira coisa a se fazer para começar a resolver uma equação de segundo grau é descobrir esses 3 números. O A, o B e o C. Tá? O A é sempre quem está multiplicando o x². O B é sempre quem está multiplicando o x. E o C é sempre o número que fica sozinho. Ok?
Depois que a gente descobre quem são os coeficientes A, B e C, quem são esses números A, B e C, aí a gente calcula uma coisa chamada delta, tá? O delta é uma letra do alfabeto grego, tá bom? A gente, depois de descobrir quem é A, o B e o C, a gente calcula o delta. Quem é o delta? Né? O delta é a seguinte conta: B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Ok? Este é o delta. Sempre o delta será essa conta aqui. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Tá bom? Quem é B? B é menos 2. Quem é A é 1. Quem é C? C é menos 15. São os números que a gente acabou de encontrar. Então vamos calcular o delta, né? Que é essa conta aqui. Então vamos lá calcular o delta. O delta diz para mim que eu primeiro tenho que fazer B ao quadrado. Ué, mas quem que é B? B é menos 2. Então, no lugar deste B aqui, eu vou colocar o menos 2. Então vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. Esse quadrado é da fórmula, né? E depois eu tenho que fazer, né? Depois de elevar o menos 2 ao quadrado, eu tenho que fazer menos 4 vezes o A. Quem é o A? Quem é essa letra aqui, A? Bom, o A é quem a gente acabou de descobrir também, é o 1. Então, menos 4 vezes o A, que é 1. Vezes, finalmente, o nosso querido C. Ok? Quem é o C? Bom, o C, segundo o que a gente descobriu, é menos 15. Então, no lugar do C, eu vou colocar o menos 15 entre parênteses, é claro. A primeira coisa que eu tenho que fazer nessa conta aqui é resolver a potência, ok? É resolver o menos 2 elevado ao quadrado. Então, vamos resolver aqui do lado, ó. Menos 2 elevado ao quadrado. O que é elevar um número ao quadrado? É multiplicar ele por ele mesmo. Ok? É menos 2 vezes menos 2. Aí eu uso uma regra de sinal, porque é multiplicação, sinais iguais mais 2 vezes 2, 4. A primeira parte aqui do meu delta deu mais 4. Agora a gente vai para a multiplicação e a gente vai fazer tudo de uma vez só, tá? Usando a regra do sinal, né? Tem que lembrar que esse 1 aqui, né, ele não aparece, mas ele é positivo. Então vamos lá. O 4 é negativo e o 1 é positivo. Sinais diferentes? Menos. E aí depois, na hora que eu fizer o resultado que deu menos com esse menos, sinais iguais, mais. Depois que a gente faz a regra do sinal, aí a gente multiplica os números. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 15, já adianto para vocês, 4 vezes 15 dá 60. Então aquele meu delta, né, esse delta aí, ele é 64, né? Mais 4 mais 60, o delta é 64. Ok? E aí, para finalizar, gente, vou subir um pouquinho a câmera. Para finalizar, eu uso a fórmula de Bhaskara, né? O que diz a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara diz para mim que o meu x, o número que eu estou querendo descobrir, né, na equação aqui, ó, o número que eu estou querendo descobrir nessa equação, o x, ele tem a seguinte expressão, e essa expressão é conhecida como a fórmula de Bhaskara. Ele é da forma menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Ok? Esta é a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, vamos lá. Vamos tentar entender o que se passa no meio dessa fórmula, tá? A fórmula de Bhaskara é sempre essa conta aqui também, assim como o delta sempre é b quadrado menos 4ac, tá bom? Então, o que eu vou fazer nessa conta aqui? Eu vou trocar as letras e os símbolos pelos valores numéricos deles, tá? Este menos, ele sempre existe, ele é da fórmula, eu vou só copiar ele, menos. Agora, no lugar do b, eu vou colocar o valor do b. Qual o valor do b? É 2, menos 2, perdão. É menos 2. Então, coloquei o menos 2 aqui.
O mais ou menos é da fórmula, a raiz quadrada também é. Em seguida, né, ele pede a raiz quadrada do delta. Quanto é o delta? Bom, o delta, nesse caso aqui, é 64. Então, vai ficar a raiz quadrada de 64. Dividido por 2 vezes o A. Tá? Então, no lugar do A aqui, esse 2 também é da fórmula. 2 vezes o A é 1. Então, 2 vezes 1. Agora, eu só vou ajustar um pouco essa expressão aqui, né, da fórmula de Bhaskara. Como? Primeiro, aqui, quando eu tenho dois sinais, um em seguida do outro, né, eu tenho que usar a regra do sinal. Sinais iguais, mais. Então, vai ficar mais 2. O mais ou menos eu copio. Quanto é a raiz quadrada de 64? Que número vezes ele mesmo dá 64? Se vocês pensarem um pouquinho, vai dar 8, tá? Então, mais 2, mais ou menos 8. Só estou calculando as coisas aqui, dividido, né, por 2 vezes 1. Ok? 2 vezes 1 é quanto? 2 vezes 1 é 2. Aí, a gente vai ter, em geral, dois valores de x. Em geral, tá? Nem sempre é assim, mas em geral é assim. A gente vai ter dois valores para x. Um valor de x, que eu vou chamar de x1, vai ser quando eu fizer a conta usando mais. E o outro valor de x, que eu vou chamar de x2, eu vou obter quando eu fizer a conta com menos. Então, vamos fazer a conta com mais aqui. Né? Então, agora, ó, eu vou pegar essa conta e para descobrir o primeiro valor de x, eu vou usar o mais. Poderia usar o menos também. Então, mais 2 mais 8 dividido por 2. Tá? Vamos fazer aqui comigo. Mais 2 mais 8 dá 10, né? Se eu tenho 2 e tenho 8, na verdade eu tenho 10. E 10 dividido por 2? 5. Agora vamos fazer, para descobrir o segundo valor de x, vamos usar o menos. Então, mais 2 menos 8 dividido por 2. Ok? Vamos fazer a conta aqui. Se eu tenho 2 e devo 8, né? Porque esse é positivo e esse é negativo. Se eu tenho 2 e devo 8, eu fico devendo 6. Menos 6 dividido por 2, aí eu tenho que usar uma regra do sinal. Esse 2 é positivo, né? Não aparece, mas é positivo. Sinais diferentes vai dar menos. 6 dividido por 2, 3. Então, eu tenho dois valores para x, né? 5 e o menos 3, tá bom? Então, como que a gente costuma escrever, né? A gente vem aqui, ó, e costuma escrever assim, ó, conjunto solução S, conjunto solução, abre chaves, né? Conjunto solução é 5 e menos 3, tá? Essa é a resposta. 5 e menos 3. Ok? Então, agora a gente pode ir para a nossa próxima equação de segundo grau. Ok? Vou tentar ser um pouquinho mais breve. Resolva a equação 2x² mais 15 igual a menos 7. Então, antes da gente descobrir quem é o A, o B e o C, na verdade, a gente sempre tem que verificar se a equação está igualada a zero. Tá bom? Se ela não estiver igualada a zero, a gente vai ter que fazer isso. Então, essa equação aqui, essa equação de segundo grau, ela não está igualada a zero. Então, eu vou igualar a zero. Como? Bom, vou copiar ela novamente. 2x² mais 15 igual a menos 7. Vou copiar ela novamente. E aí, para fazer aqui ficar igual a zero, vou ter que tirar esse menos 7 daqui. Como? Se ele está subtraindo aqui, ele vai para o outro lado somando, né? Mais 7. E aí vai ficar zero aqui. Não vai ter mais nada, né? Então, a hora que eu passo o 7 somando, a equação vai ficar 2x². Tem um x aqui, que eu havia esquecido. 15x. Mais 15x, mais 7, igual a zero. Ok? Vou subir aqui. Agora sim, né? Depois de igualar a zero, a equação eu posso descobrir. Agora sim, o passo é descobrir quem são os números A, B e C, os números A, B e C. O A é sempre o número que está multiplicando x², então o A é 2. O B é sempre o número que está multiplicando x, então é 15 ou mais 15, tanto faz. E o C é o número que fica sozinho, né? Então é mais 7 ou simplesmente 7. Depois que você descobriu quem são os números A, B e C, você vai calcular o delta. O delta é sempre aquela conta, b² menos 4 vezes o A vezes o C. Ok? No lugar do B, eu vou colocar
o 15. Ok? Então vai ficar 15 elevado ao quadrado. Coloquei no lugar do b o 15 porque o b vale 15. Menos 4 vezes o a. No lugar do a, eu vou colocar o valor dele, que é 2. Vezes o c. No lugar do c, eu vou colocar o valor dele, que é 7. Ok? Tá, e o delta vai ser 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 15 vezes 15. Não vou fazer a conta aqui, mas dá 225, ok? 225. Aí aqui eu tenho que usar a regra do sinal, né? Antes de fazer, de fato, a multiplicação. Não aparece, mas esse 2 é positivo. E não aparece também, mas esse 7 é positivo. Então vamos lá. Primeiro eu começo fazendo a regra do sinal aqui. O 4 é negativo, o 2 é positivo. Menos com mais, menos. E aí depois o resultado menos com esse mais vai dar menos, porque são sinais diferentes. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56. Aí o delta, né? Se a gente fizer 225 menos 56, a gente vai ter que emprestar aqui do 2, ele vai ficar 1 e aqui vai ficar 15. 15 menos 6 dá 9. O 1 não vai dar para tirar 5, a gente empresta do 2. E aqui fica 11. 11 menos 5 dá 6, 1 menos nada dá 1. Então o delta deu 169. E depois que a gente calcular o delta, aí a gente finalmente usa a fórmula de Bhaskara, né, para descobrir o x, né, que é para resolver a equação. X igual a menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o a. Tá? Novamente, agora é só eu trocar as letras e os símbolos pelos valores numéricos. Então, o menos é da fórmula. O b eu vou trocar por 15. O mais ou menos eu copio porque é da fórmula também e a raiz quadrada também é. O delta eu vou trocar pelo valor dele, que é 169, tá bom? 169 dividido por 2 vezes o a. Só que o a é 2. 2 vezes 2. E agora, né, eu melhoro um pouquinho essa conta. Então, menos 15 vai ficar, né? Mais ou menos raiz quadrada de 169. Que número vezes ele mesmo dá 169? Bom, vocês podem pensar um pouquinho. A ideia é o número 13, tá? Dividido por 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter dois valores para x novamente. Tá bom? Um valor quando eu usar a conta com mais, vou chamar de x1, e outro valor quando eu usar a conta com menos, x2. Então vamos primeiro resolver então o x1, né? Vamos primeiro calcular, né, o primeiro valor de x. Vou usar a conta com mais aqui. Então vai ficar menos 15 mais 13 dividido por 4. Vamos fazer essa conta comigo. Menos 15 mais 13, se eu devo 15 e tenho 13, eu vou ficar devendo 2. Se eu devo 15 e tenho 13, eu vou ficar devendo 2. Vou pagar os 13, mas vou ficar devendo 2. Menos 2 sobre 4, aí não vai ter como dividir, mas eu posso simplificar, tá bom? Eu posso dividir por 2 em cima e posso dividir por 2 embaixo, e aí a resposta vai ficar menos 1 meio, tá bom? Lembrando que o menos fica bem na frente da fração. Esse é o primeiro valor de x. O segundo valor de x eu obtenho quando eu faço a conta com menos, utilizando o menos agora. Então, menos 15 menos 13 dividido por 4. Menos 15 menos 13, se eu devo 15 e devo 13, ao todo eu devo 28. E aí, a hora que eu faço menos 28 dividido por 4, aí dá para dividir. Esse 4 não aparece, mas é positivo, tem que usar a regra do sinal porque é divisão. Menos com mais, menos. 28 dividido por 4 dá 7, ok? Então, as respostas, né, os valores de x são menos 1 meio e menos 7. Ou seja, né, vamos deixar aqui em cima a nossa resposta da equação. Vamos deixar aqui em cima a resposta da nossa equação. Tá bom? O conjunto de solução dessa equação, a resposta dessa equação é o x como sendo menos 1 meio ou o x sendo menos 7, ok? Então, eu tenho esses dois valores para x, ok?
De novo, gente, recomendo que vocês assistam, né, o nosso encontro, né, da terça-feira, dia 14 de julho, para depois assistir essa aula. Se você assistiu ela completamente e ficou alguma dúvida, e você não assistiu o nosso encontro, assista, por favor, o link está no nosso grupo, qualquer coisa pode me perguntar, tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula.